denunciar por conta dessa violência. A droga também, né? E a droga, porque a droga é em primeiro lugar, porque devido à droga ela gera a arma e a arma vem a morte. E os elementos hoje em dia estão ganhando fama por quem mata primeiro. Mas infelizmente os jovens também não estão acreditando. O jovem acha que é de aço e quando recebe uma ameaça ou alguma coisa assim, não liga. Ele andava vulnerável, na bicicleta pra cima e pra baixo, então não quis acreditar. O senhor sempre aconselhava? Ele está aconselhando, sempre chamando para a igreja, mas está aí o fim dele. O depoimento forte do pai do Felipe, do seu Flávio, que está aqui. Como ele disse, por dentro, na verdade, acaba de perder um filho de 15 anos de idade, confia na justiça dos homens, como ele disse, e na justiça de Deus, lógico. E a gente acompanha agora os trabalhos aqui no local do crime, os policiais da 2ª do 5º, que o pai da vítima continua no local. A equipe da divisão de homicídios também já foi deslocada e o serviço de verificação de óbitos, que é o Rabecão, acaba de chegar também para recolher o corpo do jovem logo após o trabalho pericial. Donato, os trabalhos periciais foram concluídos aqui no local do crime. O corpo do Antônio Felipe Marcos da Silva, de 15 anos, está sendo recolhido agora pela equipe do Silveira, do Serviço de Verificação de Óbitos do Instituto Médico Legal. Aqui à sua direita, Gildo, a gente pode já conversar com o perito Martônio, que concluiu os trabalhos. Martônio, aqui no interior, percebemos uma certa demora aqui na conclusão do trabalho. Martônio, muitos disparos? São 7 perfurações de entrada, né? 7 disparos, pode-se dizer, então. Com certeza. Todos ficaram alojados no corpo? Não, teve uns 2 que transfixaram, né? Mas infelizmente não foi possível encontrar nenhum projeto porque a vítima